amigo internauta fã de MMA. Eu sou o Lucas Carrano e este é o podcast Super Lutas, sempre ao som de Cold Heartbeat, da afinada banda australiana Jet. Nessa edição do podcast Super Lutas, a gente vem com muitos assuntos, hein? Depois do podcast especial sobre o Turf Brasil 3 na última semana, podcast de grande audiência com a participação aí do lutador Thiago Jambo, a gente volta aí para essa série normal e falando de muitos assuntos, né? Esse hiato que a gente teve nas edições regulares acabou deixando muita coisa parada pra gente comentar e o pessoal da redação tá ávido aí pra poder opinar, também informar, passar muita coisa bacana no podcast Super Lutas. Nos próximos minutos aí ao meu lado vai estar Bruno Ferreira. E aí, Brunão, semana apertada, né, cara? A gente teve uma série de matérias especiais sobre o Turf, teve a matéria exclusiva com o Joinha, até aproveitar aqui para te parabenizar no ar, cara. Baita trabalho de apuração, conseguiu aí, enquanto todo mundo divulgava especulações, conversar direto com a fonte, foi lá direto no Joinha, fez trabalho super bacana, então, uma semana movimentada, ainda sobrou gás para poder trabalhar aqui no podcast ou realmente vai ter que jogar a toalha, cara? Tudo bem? Tudo bem, Lucas? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo agora. Sempre sobra gás, né? Quando o assunto não falta, dá até gosto de vir aqui. Como você falou, a gente tá ávido, assim, né? Porque semana passada a gente fez essa edição especial do TUF, mas o mundo do MMA não parou, né? Teve o UFC de Londres, teve agora o 171, né? No fim de semana que vem vai ter de novo o UFC lá em Natal. Então, assim, assunto não falta, né? Então vamos lá. Beleza, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí. Podcast Super Lutas volta já. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, it's time! Standing suffering, I need a minute to myself. De volta então com o podcast Super Lutas e o primeiro assunto da nossa pauta é o UFC 171, terceiro pay-per-view do UFC em 2014, foi realizado em Dallas, na American Airlines Center, no último dia 15 de março, sábado. Esse pay-per-view teve como luta principal o duelo entre Johnny Hendricks e Robbie Lawler. Mas antes de falar do evento em si, Bruno, já vou te chamar aqui de cara, porque esse evento, vou te dizer, 2014 foi um ano que começou um pouco com o freio de mão puxado, né, no UFC. Depois de um 2013, acho que de longe o melhor ano da história do UFC, em questão de qualidade de lutas, de lutadores em grande fase, surpresas, cinturões mudando de mão. Então foi um ano, assim, em termos de rendimento, visibilidade, como o UFC acho que não teve igual. Talvez somente comparável ali a 2011, né, quando foi a grande expansão mundial. Mas um ano incrível. 2014 começou um pouquinho mais engateando, mas o UFC 171 já começou causando na pesagem. Já foi um evento assim que, pra quem... eu não posso nem usar a expressão que eu brinquei aqui no Twitter, mas essa do Johnny Hendricks não bater o peso de primeira é o popular mata-lead, né? Eu não posso falar o que eu disse, mas mata-lead. Estava com a matéria escrita, tudo pronto, Johnny Hendricks e Robbie Lawler bate o peso e confirmam disputa de cinturão. E aí, de repente, o cara chega lá e passa 1,5 libra acima. Eu falei, meu Deus... E saí escrevendo tudo, e foi muito difícil para colocar isso no ar, e não só eu, todo mundo, todos os veículos passaram pela mesma situação, porque é uma coisa que a gente não espera, né, muito raro de acontecer, principalmente em luta pelo cinturão. E aí eu queria que você já começasse falando da pesagem, porque foi assim, acho que há muito tempo, né, não tinha uma pesagem tão movimentada como essa do UFC 171. Ah, pois como você bem falou, principalmente uma luta de cinturão, né, eu acho que na história do UFC eu lembro... só do Travis Luther contra o Anderson Silva, que acabou não batendo peso, né? Só que nesse caso, pro Johnny Hendricks isso é ainda pior, porque ia ser a segunda chance consecutiva dele de disputar o cinturão, e se ele não batesse peso, ia ser uma coisa muito ruim pro UFC, tanto pra ele como pro evento como um todo, né? Porque você imagina só, teve toda essa expectativa de ver quem seria o novo campeão da categoria, aí chega na hora, o Hendricks não bate o peso, aí o Lawler bate, aí ficou aquela confusão, o que vai acontecer, depois se definiu que se o Lawler vencesse, e o Hendricks não tivesse batido peso, ele seria o campeão. Mas se o Hendricks vencesse e não ia ser campeão, ou seja, ia ser uma coisa muito estranha. Uma disputa unilateral de cinturão, acho que é inédito. Isso eu nunca vi na vida, não. Uma disputa, um cara disputava o cinturão e o outro não. Ia ser engraçado, né?
Pois é, ia ser uma situação estranha, né? E o Hendricks acabou ganhando, então você imagina só o que aconteceria, né? Se o Hendricks ganhasse, não, a categoria ainda fica sem o cinturão, e aí o que acontece? O Lawler vai ter outra chance, o Hendricks, entendeu? Ia ficar uma situação muito ruim. E foi dramático, né? Me pegou muito de surpresa também quando ele não bateu o peso nessa primeira tentativa, porque, não sei, o dado eu não tenho de cabeça, mas eu não lembro de uma outra ocasião em que o Hendricks teve uma dificuldade aparente, assim, em bater o peso, né? Então... Ele não é um lutador que tem facilidade, né, de bater o peso. A gente sabe que ele corta muito, já trabalha com o Mike Dolce, mas realmente dessa vez surpreendeu, porque como você disse, ele nunca teve dificuldade, assim, ele nunca demonstrou, né? Ele tem, mas nunca chegou na balança, né, com esses problemas. E eu não sei, eu até queria pedir a sua opinião sobre isso, Bruno, mas eu fiquei com uma impressão, o pessoal que eu conversei também não pintou essa informação, mas eu fiquei com uma impressão de que a balança estava com algum problema, porque o Joe Rogan, ele sempre vai lá conferir o peso do pessoal, mas eu tava sentindo que eles estavam com uma cara de dúvida, né? E o caso do Hendricks, o caso do próprio... Do Guest, eu não acho que foi o que tava mais ciente, né? Já chegou tirando a roupa e sabendo que tava acima. Mas o próprio René Forte, o pessoal ficou espantado quando não bateu o peso. É raro, geralmente quando o lutador chega e ele não vai bater o peso, na maioria das vezes ele já sabe. Não, sabe o que eu achei mais estranho de tudo? Isso foi uma coisa até pouco comentada. O Johnny Hendricks bateu o mesmo peso com e sem o short. Porque mesmo se você considerar que uma libra é 400 e poucos, quase... Pelo menos uma libra tinha de dar, porque não é possível que o short pesa menos que isso. Ou meia libra, porque eles falam, né? 145 and a half e tal. Eles sempre usam essa meia libra. Então, pelo menos 200 gramas. Não deu diferença nenhuma. Ele bateu o mesmo peso com e sem o short. E foi uma coisa que foi pouco comentada. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Depois deu uma esfriada, né? A luta vem. É claro, a gente tem outras preocupações, mas... Pois é. Foi uma situação muito estranha, né? Mas ainda bem pra todo mundo, né? Que no final das contas deu certo. Que o Hendricks conseguiu bater o peso e a luta pelo título foi confirmada. Porque, imagina só, realmente... Eu não consigo imaginar como é que seria esse evento. Seria talvez o evento mais estranho da história do UFC, tendo uma disputa de título, sendo que só um poderia ganhar, né? Então, ainda bem que tudo deu certo. E se a gente falou da pesagem, agora é hora de falar do que importa, né? Que é quando fecha ali a porta da jaula e o pessoal vai realmente para o combate. Essa luta do Johnny Hendricks com o Robbie Lawler. O Lawler te surpreendeu, Bruno, de alguma forma? Ou você já esperava, às vezes, que ele fosse fazer essa luta dura? Não, a característica bem semelhante ali é do Hendricks, talvez descontando o wrestling do atual campeão, que é realmente superior, mas o Lawler pegou o pessoal de surpresa. Foi o seu caso ou não? Você já esperava realmente? Ou às vezes ficou mais decepcionado com o Hendricks do que com o Lawler? Qual foi a sensação sua após assistir esse combate 5 rounds? Me surpreendeu sim, Lucas. Eu não imaginava que seria desse jeito. E o Lawler, fazendo justiça a ele, eu acho que ele tem me surpreendido nas últimas lutas dele, né? Que ele, desde que ele decidiu descer pros meio médios, ele se reinventou, né? E é raro você ver um lutador com esse tempo de carreira que ele tem, né? Pô, ele estreou no UFC em 2002, né? Ele é um cara que tem muito tempo de estrada, e é raro você ver ele se reinventar nessa altura da carreira, né? Mesmo ele sendo jovem, ele tem 30 e poucos anos. Pelo que eu previa da luta, né? Eu imaginava que o Hendricks ia conseguir levar essa luta pro chão com um pouco mais de facilidade, e eu imaginei que o Lawler não aguentaria o ritmo de uma luta de 5 rounds, né? Caso ela chegasse até os últimos rounds. Então me surpreendeu bastante, né? O Hendricks tentou trocar lá, ele só foi conseguir uma queda lá pela frente, foi lá pela parte final da luta, né? E até então tava pau a pau, né? Me surpreendeu bastante, sim. E o Lawler, a trocação dele é muito boa, mas eu imaginava que o Hendricks venceria essa luta com um pouco mais de facilidade, né? Foi uma luta muito parelha, muito mais do que eu imaginava que seria, e o Lawler me surpreendeu sim. Eu acho que ele perdeu a luta, enfim, não teve a chance de ser campeão e acabou não agarrando essa oportunidade como ele gostaria, mas eu acho que ele saiu com a cabeça erguida, né, desse combate, né? Porque o Hendricks é um cara duríssimo. A gente viu o que ele fez na última luta com o St-Pierre, que era o rei da categoria até então, né? E o Lawler foi lá e fez uma luta de igual para igual, né? Então, foi uma ótima luta nesse sentido para os dois. Antes da gente passar para as próximas lutas, só para a gente seguir aí nesse campeão, agora não tem mais nenhuma categoria vaga, né, no UFC. A gente teve aquele momento em que o Dominick Cruz, embora não tivesse sido destituído do cinturão para manter em aberto, como foi o caso do St-Pierre, mas também estava ali um pouco em cima do muro, vai, não vai. Agora Renan Barão oficializado como campeão, já defendeu até a primeira vez. Temos os meio médios também com o novo campeão, que é o Johnny Hendricks. E quem que você já vê ali na fila para chegar ao
ao Johnny Hendricks. Pode entrar um pouco na conversa, porque a expectativa de todo mundo era de que fosse o Condit, né? Ele estava como favorito contra o Tyron Woodley e acabou não vencendo. Depois a gente fala dessa luta, mas quem você vê ali as bicas de fazer uma disputa de cinturão, ou quem pode ser já o próximo desafiante? Essa é uma boa pergunta, viu, Lucas? Porque desde que esse evento acabou, né, que esse evento foi muito importante para a categoria, que teve 3 lutas ali de lutadores de ponta dos meio médios. E desde que o evento acabou, eu tenho me perguntado. E eu acho que a categoria está num momento um pouco estranho, né, nesse sentido. Porque a gente vai comentar dessas lutas daqui a pouco, né, do Shields e do Lombardi e do Condit contra o Woodley, mas eu acho que os vencedores eles não me convenceram o suficiente para merecerem uma luta de cinturão, né? Eu acho que colocando um desses dois para disputar o cinturão imediatamente, eu acho que não vai ter aquele mesmo apelo que teve, por exemplo, quando o Hendricks lutou contra o St-Pierre. Então acho que tá num momento um pouco estranho. O McDonald também corre por fora nessa briga, né? Mas acabou de ser também, vem só de uma vitória, né? Sim. Exatamente, então é uma situação também estranha, né? É muita gente boa, mas ninguém numa sequência, é o que eles chamam de title run, né? Quando o cara tá vindo naquela sequência até chegar ao cinturão, quando você ganha 3 seguidas, 4 seguidas, ou pelo menos 2 de caras de nome. Não tem ninguém nessa condição na categoria, né? Engraçado. Pois é, acho que o que o UFC pode fazer é fazer algo que eles costumam não fazer, que é casar contenders um com os outros, né? Você vê, por exemplo, você não vai casar 2 lutadores que estão à beira de disputar o cinturão, porque é mais interessante fazer com que os 2 lutem pelo cinturão uma hora, né? Por exemplo, pode ser que eu queime a língua, mas eu não acho que o Cormier vai lutar com o Gustafsson em breve, entendeu? Na categoria dos meio pesados. Assim como eu acho que normalmente não aconteceria isso na categoria dos meio médios. Mas pode acontecer agora, né? Pode ser que coloquem o Woodley contra o McDonald, para ver quem que vai lutar. Porque daí o vencedor realmente ganha mais apelo, né? Aí realmente faz mais sentido você casar a luta, até para promover a luta, né? Que agora que o St-Pierre saiu, a categoria deve um pouco em referência, né? Pro torcedor, né? Você não tem mais aquele cara que é o campeão e tal. Tá todo mundo buscando o seu lugar ao sol. Então acho que o que você pode acabar fazendo é isso, né? Casando... a situação também é tão estranha que eles não podem nem casar Lombard contra o Woodley, né? Que todo mundo tá treinando meio junto, né? Então, assim, é uma situação estranha. Então, o que o UFC pode fazer é isso, né? O Hendricks corre um risco de ficar um tempinho parado, enquanto o UFC resolve essa situação entre os contenders, né? Botando eles para lutar entre eles. Para ele pode ser até bom que ele revelou que estava com uma lesão um pouco antes da luta, às vezes é o tempo que ele precisa para se recuperar. E a gente aguarda aí para ver o que o pessoal do UFC vai fazer. O Joe Silva anda trabalhando, né, cara? Tem anunciado luta aí nas últimas semanas. A gente desce para a luta principal da noite, Tyron Woodley e Carlos Condit. Foi uma luta, olha, no momento, né, da lesão, terminou com um nocaute técnico no segundo round por uma lesão do Condit, embora sejam contusões diferentes, mas me lembrou muito o que aconteceu com o Anderson, né? A forma como o Condit caiu, ele já tinha dado mostras de que estava sentindo um pouco antes, quando ele tomou um takedown, ele já caiu fazendo uma cara de dor de quem já tinha sentido alguma coisa. Eu não acho que foi bem aquele chute que acabou fazendo com que ele se machucasse, mas a forma como ele cai, que até a troca do pé da base e já cai ali segurando a perna, então foi meio chocante a imagem, um pouco forte e ruim pro Condit, que era um cara que estava bem próximo, né, de disputar o cinturão. Não tenho dúvidas, principalmente depois de tudo que aconteceu com o Jake Shields e o próprio McDonald com a derrota, de que se ele vencesse, seria fatalmente o próximo desafiante, é o Johnny Hendricks, tendo uma revanche, né, da luta que definiria o desafiante do St-Pierre no UFC 167. Acabou o Hendricks vencendo e lutando com ele nesse evento de 20 anos, e o Condit poderia lutar, mas acabou se machucando. Como que você viu esse momento e a luta, né? Você disse que o Woodley não te convenceu, por quê? Essa luta do Condit com o Hendricks seria interessante até para promover o evento, né? Seria talvez justamente o lutador que eles precisassem para fazer uma luta importante. O Woodley acabou com esses planos, né? O Woodley não me convenceu. Na verdade, ele me surpreendeu positivamente, mas por um outro lado ele não me convenceu tanto, né? Ele me surpreendeu positivamente na trocação, né? Eu acho que ele o que se esperava dessa luta, né? Claro que no papel a luta é uma coisa e na prática ela pode ser completamente diferente. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Mas no papel, o que se esperava era que o Condit levasse a melhor em pé e que justamente por ele não ter o jogo de quedas mais eficiente da categoria, ele seria quedado e aí o Woodley teria mais chances, né? Eu já imaginava que o Woodley iria engrossar o caldo pro Condit, mas me surpreendeu um pouco negativamente o Woodley, porque eu acho que ele diminuiu demais o ritmo assim, contra o
principalmente no segundo round, né? Ele estava bem, né? Na trocação ele estava muito bem. Eu acho que no primeiro round ele conectou ótimos golpes, que eu acho que o Conde só não caiu porque ele tem um queixo absurdo, né? Mas eu acho que... E o Conde está com essa característica, né, Bruno? Ele já fez assim contra o Martin Kampmann, de começar um pouco mais devagar e ir engrenando ao longo da luta, né? Uma coisa que está acontecendo muito com ele, de não fazer um primeiro round, ou pelo menos os primeiros minutos bons. Ele foi pego, acho que se eu não me engano, com 12 ou 13 segundos de luta, né? Já tomou um diretaço e ficou meio grog. E aí ele ficou o primeiro round inteiro apanhando e voltou pro segundo, como você disse, voltou bem. Com o Woodley abaixando bastante o ritmo. E aí aconteceu essa fatalidade a 2 minutos, né, do segundo round. O Conde fez isso também contra o próprio Hendricks, né? Que foi uma luta, foram só 3 rounds. E muitos perguntam o que aconteceria se fossem 5, né? Porque o Hendricks começou muito bem, né? Começou dominando, só que daí depois o Conde conseguiu levar melhor, né? Principalmente porque o Hendricks deu uma cansada. Então, assim, fica um pouco esse clima de insatisfação, pelo menos pra mim, é um pouco pelo desfecho da luta, né? Ele quebra um pouco o clima, não tem jeito. Poderia ser que o Conde te vencesse, que virasse a luta? Poderia, mas a gente não pode contar com isso. Então, o Woodley dominou, ele mereceu a vitória, né? Ele lutou melhor que o Conde, na minha opinião, venceu o primeiro round, ganhou na trocação, ganhou nas quedas. O Conde se mostrou muito versátil por baixo, né? Tentou finalização e tudo mais. Mas é que o Conde, o Woodley, perdão, ele não... Eu acho que ele não foi tão convincente, assim, né? Que ele estava bem na trocação, mas ao mesmo tempo ele queria fugir da trocação, levou a luta pro chão, mas no chão ele não soube trabalhar muito bem e tal, e a luta acabou daquele jeito. Então eu acho que seria... É provável que o UFC coloque o Woodley já para disputar o cinturão. Eu não apostaria nisso, né? Porque eu acho que não teria o apelo necessário. Mas eu acho que fica até difícil para promover uma luta, né? O Woodley venceu muito bem o Kostick, ali foi uma baita de uma luta mesmo. Mas essa contra o Conde foi, assim, do jeito que acabou, né? É uma situação complicada. Então, eu não imagino que eles já vão colocar o Woodley direto para disputar o cinturão. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer, porque a categoria está num momento estranho. E ainda seguindo nos meio médios, né? Esse UFC foi o UFC dos meio médios, né? Mudou muito. E só para registrar, o Tyron Woodley subiu 7 posições do ranking oficial do UFC com essa vitória. Ele estava em 11º e foi para a 4ª posição. Bruno, para a gente fechar esse UFC 171, só rapidamente a participação dos brasileiros, né? A Jéssica Batistaca ganhou da Raquel Pennington, que é participante do TUF 18, né? E o René Forte não bateu o peso e acabou derrotado. Pode estar se complicando também, né? Segunda derrota seguida dele. Como é que você viu a participação e o futuro aí dos brasileiros, da Jéssica e também do René Forte? A luta do René, eu acho que não foi boa para ele, né? Não só pela derrota, mas também pelo jeito que ela veio, né? Ele já vinha de derrota, né? Ele tinha perdido pro McDess, que é um lutador bom, né? Já tem um certo nome no UFC. E a gente sabe o que acontece quando o lutador não bate o peso, né? O lutador, geralmente, quando não bate o peso, pega mal pra organização e isso acrescenta no histórico ruim, né? E a luta em si também não foi muito boa, né? O René Forte até foi melhor no primeiro round, né? Conseguiu quedar, conseguiu trabalhar ali melhor. Só que daí a partir do segundo round ele cansou, né? E também acho que prejudica o fato, né? Ou melhor, com certeza não ajuda o fato de que ele perdeu para um cara que estava estreando no UFC também, né? E vamos ver como é que vai ser o futuro dele agora no UFC. Olha, e a gente encerra assim então o UFC 171. Antes da gente fazer a nossa primeira pausa, voltar aqui no tempo, né? Daquele UFC Fight Night em Londres, que teve como luta principal a vitória do Alexander Gustafsson contra o Jimmy Manuwa. Ô Bruno, queria saber a sua opinião sobre a vitória do Gustafsson. Muita gente questionou o primeiro round dele, achou que ele tomou ali um calor desnecessário do Manuwa, e a forma como ele venceu, né? Parece que tomou, pra quem assistia aí Dragon Ball Z, parece que tomou a semente dos deuses, né? O rapaz voltou novo, foi pra cima do Manuwa e nocauteou e passou o carro, como se não tivesse acontecido nada no primeiro assalto. Como é que você viu essa vitória do Gustafsson e como o pessoal brinca, né, o Gustavão? Você acha que se alguém tinha alguma dúvida de que ele era realmente o nome para desafiar o John Jones, ele acabou de deixar claro que realmente é isso, que não tem por que questionar essa nova chance pelo cinturão que ele vai receber? Ele é o cara na categoria para disputar o cinturão, né? Acho que se havia alguma dúvida, eu acho que não deveria haver mais. É uma luta que para muitos pode ser um pouco difícil de avaliar, porque o próprio Manuwa era um adversário difícil de você avaliar também, porque você não tem uma grande referência, né? O Manuwa ele vinha enfrentando lutadores que eram muito inferiores ao Gustafsson e foi lá para fazer uma luta principal de evento, ou seja, ainda não se sabe o que é o Manuwa, né? Do que ele é capaz de fazer.
Mas eu gostei da apresentação do Gustafsson, sim. Ele ganhou, não passou susto, né? Eu acho que ele foi inteligente, né? Porque o Manua tem um poder de nocaute muito grande, né? E ele fez o que geralmente é o mais recomendado a fazer em lutas desse caso, né? Que leva a luta para o chão no começo, diminui o ímpeto do adversário e para depois no segundo round começar a trabalhar melhor. Eu achei que o Manua se defendeu bem no chão, né? Quando o Gustafsson Kedoi tentou ir para aquela Kimura, né? Eu achei que poderia acabar ali a luta, mas o Manua se manteve frio, conseguiu se defender com calma. Mas no segundo round ali o Gustafsson se impôs melhor. Lógico, ele tomou alguns golpes que talvez não precisava, né? Acho que talvez ele tenha se colocado, se deixado se expor muito, né? Mas eu gostei da apresentação dele, sim, né? E foi importante que ele venceu de maneira convincente, né? Isso que foi o mais importante. Então, seria outra situação se ele ganhasse, por exemplo, numa decisão apertada, ou se fosse aquela luta mais controversa. Não, mas não, ele ganhou e ganhou com muita clareza, né? Então, deve disputar o cinturão, sim, com méritos. E é bom pro UFC, porque o Gustafsson é um cara que está sendo trabalhado para ser um desses grandes nomes, né, que o evento tem, mesmo que ele não seja campeão, mesmo que ele não venha pegar assim, que é alguma oportunidade, é um cara que o UFC aposta muito, né, tá na capa do jogo, do EA Sports UFC, tá fazendo participações aí nos programas, você assiste os programas oficiais, sempre tem ele comentando as lutas, eles mostrando os treinamentos, um cara que ficou reconhecido pelo que fez com o John Jones. E não só ele está querendo e está sabendo aproveitar, como o UFC também está investindo muito na imagem. Então, a forma como ele ganhou pro UFC foi bom. Deu uma agitada bacana, né? E pro UFC é bom ter um lutador desse nível, assim, desse calibre na Europa, né? Um lutador europeu. Você vê que há tempos o UFC tenta encontrar o grande nome deles na Europa, né? Pô, já foi o Michael Bisping, o Dan Hardy também, quando disputou o cinturão, ele era um nome importante na Europa, né? E o Gustafsson já se firmou como o grande nome do UFC na Europa. E é importante, né, para você desbravar o mercado. E principalmente o Gustafsson sendo quem ele é, né? Pô, ele fala inglês bem. Isso é bom também, né? Como você bem falou ali, ele aparece sempre, dá entrevista sempre, fala bem, né? Isso que é interessante. E o mais importante que tudo, ele luta muito, né? Então, é uma figura muito interessante para você trabalhar assim, né? E ele é jovem, né? Ele tem a mesma idade do John Jones. O John Jones tem 26 anos. Então, é uma peça muito importante pro futuro do UFC, sim. A gente passa a régua, então, também, né, nesses assuntos aí europeus do UFC, pra, na volta, já voltar falando da polêmica do TRT, a proibição da isenção do TRT, e também fazer uma prévia do UFC Fight Night 39, Shogun versus Henderson, na volta do podcast Super Lutas. Você ouve podcast Super Lutas. Beleza, de volta então com o podcast Super Lutas e, como eu disse, o assunto agora é a polêmica da isenção do TRT. Bruno, qual que é a sua opinião pessoal? Olha que beleza, hein? Jornalista não tem muito espaço para isso, cara, tem que aproveitar. Geralmente a opinião nossa ela não é importante, o que importa são os fatos, a gente apura, a gente corre atrás e fala. Mas agora, eu quero a sua opinião, como é que você vê essa proibição das isenções? Você achou uma decisão correta? Ou, se você não quiser entrar nesses pormenores, pelo menos o que você vê de positivo e negativo? É um assunto muito difícil de se opinar, né? Porque tem muito detalhe, é muita coisa técnica, né? Sobre o funcionamento do corpo, que eu confesso que eu não tenho muito conhecimento, né? Mas, tentando deixar minha opinião mais ou menos clara, eu acho que se for bom pro UFC conseguir cumprir esse objetivo que eles têm de tentar ser mais exigentes na questão do antidoping, se o banir do TRT vai facilitar isso, eu sou a favor, né? Claro que existem casos e casos, né? Por exemplo, você vê o caso do Pezão, que é um cara que precisa do TRT por causa de um problema congênito, né? Nesse caso, é um pouco complicado, né? Mas eu acho que da forma como estava, principalmente porque isso às vezes estava deixando a questão esportiva em segundo plano, né? Porque desde o momento, por exemplo, que o Vitor Belfort foi confirmado para enfrentar o Weidman em maio, que seria a luta, muito já se falou disso, né? Então é muito esse TRT. Então o UFC tinha que tomar uma decisão, sabe? Ou falar, não, é isso mesmo, tá certo por causa disso e acabou, ou proíbe, né?
como foi o que a Comissão Atlética de Nevada fez, e é uma tendência que tende a ser seguida pelas outras comissões também. Então, eu vejo com bons olhos sim, mas para de fato ser uma coisa boa para o MMA, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? Porque só você banir a TRT nos eventos, eu não sei se isso é o suficiente para que o UFC consiga cumprir o objetivo que eles tinham inicialmente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Pô, você falou para eu dar minha opinião, eu fiquei em cima do muro, mas é que realmente é muito difícil ter essa opinião formada, principalmente num assunto tão difícil como esse. Olha, só alguns detalhes, né? Você citou a questão do hipogonadismo, e é uma situação, realmente, assim, a minha posição é um pouco mais cômoda, né? Porque como eu fico lançando as perguntas, nem sempre sou obrigado a dar as respostas. Então deixa eu me chafurdar também, pra você não se sentir isolado aí na missão difícil. Mas acho que a questão é mais complicada ainda, justamente porque em muitos casos, a gente sabe que o hipogonadismo está relacionado ao uso de esteroides. E gera já uma questão aí ética, né, do esporte com relação. Você vai deixar o cara se compensar depois por causa de uma atitude antiesportiva que tomou alguns anos atrás? E, além disso, tem essa questão que acho que você chamou a atenção de maneira brilhante, que é o fato da atenção demasiada que é destacada para esse aspecto. Quando isso começa a ser mais importante do que os caras... Foi o caso, assim, óbvio, né, guardadas as devidas proporções e cada coisa no seu lugar, mas daqueles super maiôs da natação. Quando você começa a querer ver quem tem o melhor super maiô, quem vai nadar com o maior e quem não vai, e isso fica mais importante do que quem vai nadar, ou a forma como o cara vai nadar, ou enfim, pro esporte é ruim. Você deixa de ter atenção no esporte e começa a se preocupar demais com esses pormenores, né? Então é realmente um negócio assim, complicado. Ainda neste assunto, antes da gente chegar na luta que acabou sendo, não vou dizer cancelada, mas transformada, né, em outro duelo por conta do TRT, a gente vai chegar numa parte aí sensível, né, que é o Vitor Belfort. Belfort é o grande expoente do TRT dentro do UFC, porque é o cara que mais tem resultados, principalmente depois que começou a fazer o uso do tratamento, e aí acho que leva muito em conta, principalmente, o aspecto pessoal também na vida, porque não é um tratamento só para lutar, né? Isso deixa o cara mais viril, mais disposto, uma série de coisas que, obviamente, acabam refletindo dentro do octógono. E aí o Vitor é o maior expoente. Mas ele acaba sendo esse alvo porque, ao contrário de outros lutadores, parece que ele não leva isso muito bem, né? Ele não tem uma... eu lembro de uma discussão dele com o John Morgan, do MMA Junkie, se eu não me engano foi em São Paulo. E depois em Jaraguá do Sul também teve outra discussão, mas com um jornalista brasileiro. Mas sempre fica esse clima ruim toda vez que o assunto surge. Você acha que o Belfort meio que, não vou dizer assim, não vou responsabilizar ele por isso, mas meio que ele procurou um pouco essa situação na qual ele está metido, porque sempre lidou com rispidez quando o assunto era TRT? Não é à toa, né, que quando você, no dia que a TRT foi banida pela Comissão de Nevada, né, que foi um grande choque, você podia entrar em qualquer site do mundo que você via que a foto que ilustrava a matéria era a foto do Vitor Belfort, né? Até no próprio Super Lutas eu também usei essa foto, justamente porque ele é o cara que vem no melhor momento, né? Eu nunca gostei muito da forma como o Vitor Belfort lutou disso, assim, eu particularmente, né? Às vezes eu acho que, pô, se o cara tá fazendo a coisa certa, e ele de fato tava, né? Ele tinha enquanto ele tinha permissão legal, né? Pois é, ele tinha permissão legal pra fazer isso. Então, lida com esse assunto com um pouco mais de clareza, sabe? Justamente porque isso é uma coisa que causa dúvida nas pessoas, né? Eu já vi muita gente falando, gente que não tem tanto conhecimento, o que é normal, né? Ninguém tem conhecimento tanto quanto os médicos. A pessoa assim, poxa, mas o que é isso? Isso é bomba? O que é? Sabe? As pessoas não têm conhecimento sobre TRT. Eu acho que o Vitor, justamente por ser esse expoente, por fato de que ele era o expoente da TRT no MMA, ele poderia tentar esclarecer isso um pouco mais. Olha, eu tenho hipogonadismo, que é isso, isso, aquilo. Não falar pro repórter, pô, alguém bate nele, né? Que foi o que ele falou na entrevista, né? Pô, alguém bate nesse cara aí, não sei o que. Ele falou então de brincadeira, mas a gente sabe, né? Nos pormenores que ele quis dizer. Então, eu acho que de certa forma o Vitor Belfort procurou um pouco isso, né? Porque o Frank Mir era um cara que usava a TRT e ele falava isso com muita clareza, assim. O Dan Henderson hoje. O Dan Henderson hoje, ontem, se eu não me engano, ele deu uma entrevista e até o que ele fez? Ele se mostrou contrário, ele falou,
eu entendo o que o UFC tá querendo fazer, assim, o UFC não, né, a comissão atlética, mas a gente sabe que tem muito dedo do UFC, porque a pressão da organização também é muito grande, e é o principal, tirando ali talvez as lutas do Floyd Mayweather, mas é a principal promoção de lutas de Nevada. Então é óbvio que está muito relacionado ao UFC. Mas a organização e a comissão, de acordo com o Dentes, ele entende. Só que ele disse, olha, eu vou falar para vocês, eu entendo, mas eu discordo, eu não acho que está do jeito certo. Eles deveriam fazer mais testes surpresas. E aí, enfim, ele fez a série de coisas. Mesma coisa que o Chael Sonnen, falou, ó, é uma determinação, beleza, vou seguir. Mas vou falar para vocês, vai prejudicar minha vida. Porque eu preciso disso pra minha família, enfim, né, porque eu tenho baixa produção hormonal, então eu me sinto mais cansado, eu não tenho tanta disposição, enfim, a questão, né, que eu já citei, viril, tipo, ele é um cara recém-casado e tal, e todo mundo acho que lidou muito melhor, né, com isso, nunca teve, ninguém partiu pra cima ou foi pra agressão, então acaba, como você disse, é basicamente assim, só ele, né, que lida dessa forma com a situação. Tem muita gente nesse período, né, do Belfort contra o TRT que foi injusta, né? Vamos falar a verdade também, que falava que o Belfort também só estava lutando desse jeito que estava por causa disso, né? Mas isso, eu não descarto a possibilidade de ser justamente uma consequência da forma como o Belfort lidava, porque se ele, é aquela história, se ele falasse com clareza, não, vou explicar o que é, sabe? Se ele abraçasse esse papel de ser a referência da TRT, ele poderia reverter essa imagem para ele, né? Porque eu acho que muita gente que questionava não era nem na maldade, era justamente porque queria saber mesmo, sabe? Poxa, o que a TRT melhora na sua vida? Quando se pergunta isso para ele, você não quer saber se o Belfort vai responder, não, eu só sou um bom lutador por causa da TRT. Não era, todo mundo sabe que não era. Mas que ele mesmo falasse, não, a TRT vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, porque vai me dar mais disposição, porque sem a TRT eu fico indisposto, me acontece isso e aquilo. Né, o próprio Chael Sonnen usou um exemplo que é muito banal, mas é bom. Pô, eu sou até um dono de cachorro melhor com TRT, porque realmente afeta em todos os aspectos da vida. Então, se o Belfort lidasse com um pouco mais de tranquilidade sobre esse assunto, talvez a polêmica seria menor justamente em torno dele, né? Então, eu acho que faltou um pouquinho de instrução para o Belfort nesse sentido, né? É verdade, só para não passar batido também, antes da gente falar sobre essa mudança na luta pelo cinturão dos médios, acho que foi assim, é bem isso que você falou. Não que a gente esteja aqui tentando transferir a responsabilidade para cima do Belfort, enfim, colocar só nas costas dele isso. Mas esse processo, eu não vou dizer de vitimização, mas esse processo no qual ele estava inserido, ele tem um pouco, ele poderia ter lidado de outra forma. Ele foi muito injustiçado realmente. Muita gente falou com propriedade sobre um assunto com o qual não tinha, né? Muita gente encheu o peito aí para poder falar e não tinha condição, nem gabarito, nem propriedade para tal. Acusaram ele de N coisas, as quais nunca foi provado, falaram um monte e tal. Realmente isso é chato, isso é desconfortável para qualquer um. Mas na condição de pessoa pública, e a gente sabe como é lidar com isso, assim, de longa data, se podia se esperar uma outra atitude, até para que no fim das contas não acabasse, porque senão fica essa rixa chata, que acaba, toda vez que vem um assunto à tona, isso acaba se revertendo em algo negativo para a figura dele, né? Acho que é desgastante, inclusive. Fica chato pro próprio Belfort. Então acho que ele poderia ter evitado, nesse sentido, realmente, não ter se tornado esse expoente negativo da prática. E uma das consequências da proibição do TRT, ou das isenções, né, para o uso de TRT no MMA, foi justamente o cancelamento da luta entre Chris Weidman e Vitor Belfort no UFC 173 e a substituição do Belfort pelo Lyoto Machida. E aí o que acontece? O Belfort depois explicou, ele não desistiu da luta. O UFC viu que não tinha como ele se adequar a essa nova realidade sem TRT, porque ele já estava vindo no início da sua preparação com a reposição hormonal, e acabou falando com ele, olha, não vai dar, o UFC, como eu disse, está num ano meio complicado, então ficar esperando ele empurrar o Weidman para outra luta, porque o Weidman também falou que quer curtir as férias de verão com a família, não vai lutar em julho, não vai lutar em agosto, só no segundo semestre, então seria difícil arrumar uma vaga no calendário, as artes gráficas, os projetos, já estava quase tudo pronto para o evento, então não dá para cancelar esse UFC. Tiveram de botar o Belfort em stand-by, trazer o Lyoto e deram ao Belfort a garantia. Depois dessa luta, você disputa o cinturão. Né? Virou de cabeça para baixo a categoria de uma hora para outra. Queria saber também como é que você viu essa mudança. Você ficou tão ouriçado aí com tudo isso, quanto os fãs de MMA que, rapaz, eu acho que há muito tempo não mexia tanto aí
com o UFC uma notícia. Pois é, eu acho que justamente por ter mexido tanto com os fãs, que um fato que me chamou a atenção foi uma coisa que até ficou meio despercebida por parte das pessoas, né? Que assim, o grande holofote foi voltado pelo fato de que a TRT foi banida em Las Vegas. Isso foi uma baita de uma notícia, uma bomba, né? Que eu acho que isso acabou ofuscando alguns pormenores dessa história. É difícil, como eu falei, eu venho falando sempre sobre esse assunto, que é muito difícil ter uma opinião, tá? Eu não vou chegar aqui criticar fulano, beltrano, porque é um assunto muito difícil de conhecer todos os fatos, né? Mas o que dá para se ver nessa história, foi uma coisa que eu pelo menos percebi, é o seguinte: desde que o Belfort conquistou esse direito de lutar pelo título, muito se perguntava, será que essa luta vai ser em Las Vegas? Porque se for em Las Vegas, muito provavelmente o Belfort não vai ter o direito de usar, vai ter a isenção para usar a TRT. Justamente pelo fato de que ele já foi pego no antidoping por uma substância, com uma substância anabolizante, né? Que foi na luta dele com o Dan Henderson lá no Pride. Então, muito dificilmente ele teria essa isenção para usar o TRT, justamente por, como você falou, o fato de o hipogonadismo existir nele pode estar relacionado ao uso de anabolizantes no passado. Então, desde o começo você sabia que ele não teria essa isenção, né? Ou que seria muito difícil ele ter essa isenção. E quando a luta foi confirmada para Las Vegas, né, surpreendeu muita gente. Falou, nossa, o Belfort vai lutar mesmo se ele não tiver, porque já se sabia que a chance de ele ter essa isenção era pequena. Mas, assim que foi proibido, o Belfort saiu da luta, né? Ele saiu. Ou seja, então o que me chamou a atenção foi que desde que a luta foi confirmada para Las Vegas, a chance de ela de fato acontecer era muito pequena, porque vamos supor que não acontecesse isso, né? Vamos supor, o TRT continua sendo algo legal lá em Las Vegas, porém o Belfort não consegue a licença, que era algo que era perfeitamente plausível de acontecer. O Belfort ia sair da luta do mesmo jeito, ou seja, desde que a luta foi confirmada, muito provavelmente ela não iria acontecer de qualquer forma. Então, isso me chamou muita atenção, né? É verdade, isso foi uma coisa que foi pouco debatida e você traz aqui pra gente no podcast. Olha, a gente vai ter que, infelizmente, passar dessa polêmica do TRT. Como eu disse, é um assunto que, por mais que a gente tenha, que já tenha esfriado um pouco, se a gente ressuscitar aí a polêmica, vai dar muito pano pra manga. A gente podia fazer um podcast especial, como a gente fez pro TUF, só pro TRT, porque dá assunto pra mais de uma semana. Mas a gente tem que falar também do UFC Fight Night 39, a estreia do UFC aos domingos e no Brasil, concorrendo aí com os estaduais, rapaz, olha que beleza. Nessa tarde de domingo, tem a luta principal com o Shogun e Dan Henderson 2, né, a revanche do Maurício Shogun contra o Dan Henderson. E primeiro, Bruno, queria saber como é que você vê essa mudança no calendário, né, o UFC aos domingos, com início mais cedo no Brasil, que é uma coisa que o sábado, por exemplo, não permite. Começar um evento 4 da tarde no Brasil, na costa oeste dos Estados Unidos vai começar 11 da manhã, meio-dia. Então, para eles é inviável. No sábado não é horário. Agora, meio-dia do domingo é um horário bom. Então, vai abrir essa prerrogativa para que os eventos comecem um pouco mais cedo. Como é que você vê isso aí, esse evento de domingo? Você achou uma ideia legal ou você acha que não vai vingar muito? Eu acho que é melhor do que a forma como eles vinham fazendo, né? Porque o último UFC no Brasil, né, o de Jaraguá, no começo do ano, começou super tarde, né? A luta principal foi quase 4 horas da manhã, né? Claro que eles montam a grade de horários do evento pensando no fuso horário dos Estados Unidos, né, da costa oeste, mas para o Brasil, né, que é a torcida que paga para ir lá no ginásio, até mesmo para a gente que está aqui, né, para a pessoa que quer assistir pela televisão também, é ruim, né, porque você assistir um evento 4 da manhã é muito complicado. Haja Red Bull, né, cara, pra aguentar. Pois é, e olha lá, hein, porque às vezes nem assim você consegue aguentar até tão tarde, né? Então, eu gostei, assim, eu acho melhor que aconteça no domingo mesmo, mas que seja mais cedo. Aí quem quer assistir pode assistir com mais tranquilidade, né, porque do jeito que estava, realmente estava complicado. E a luta entre o Shogun e o Dan Henderson? O Rendo vem de 3 derrotas seguidas, feito inédito, né? Olha pra você ver. A gente falando assim, parece uma coisa boa, né? Do jeito que eu disse. Mas é algo inédito na carreira aí do veterano. Perdeu pro Lyoto e pro Rashad Evans em decisão dividida no UFC 157 e depois no 161. E sofreu o primeiro nocaute assim, da sua longa carreira, né? O Rendo luta desde 97.
já passou aí por quase todas as organizações de MMA do mundo. Onde ele ganhava o cinturão, o evento acabava, né? Ele ganhou o cinturão. O pessoal até brincava que o UFC não queria que ele fosse campeão para não acabar com o UFC, porque ele ganhou o cinturão do Pride, acabou o Pride. Ganhou o cinturão do Strikeforce, acabou o Strikeforce. E depois, com 43 anos já, foi nocauteado pela primeira vez pro Belfort e assinou um contrato novo de 6 lutas. Isso é que é impressionante. Assinou um contrato de 6 lutas com o UFC. A gente nem sabe se vai conseguir cumprir tudo pela idade e principalmente agora sem o TRT. Foi o que ele disse. Depois dessa luta com o Shogun, vai parar, vai dar uma avaliada e vai ver. Essa luta de vida ou morte pro Dan Henderson é uma boa pro Shogun ou pode complicar aí a vida do curitibano? Eu acho que é uma boa pro Shogun, sim. Eu já acharia que ele seria o favorito pra luta, né? A gente lembra da primeira luta entre eles, que foi o Dan Henderson lutou melhor no começo, depois o Shogun virou, mas a luta acabou com vitória do Henderson. Mas eu acho que no momento atual dos dois, o Shogun seria o favorito, né? E eu acho que isso vai acabar afetando um pouco a performance do Dan Henderson. O Dan Henderson é até injusto um pouco dizer que ele tá com 3 derrotas, né? Isso é injusto pro que ele tem feito, né? Porque tanto a luta dele com o Rashad como com o Lyoto foram lutas muito parelhas. E ele só pegou divididas. Pedreira, né? Ele vem de 3 derrotas, mas, Lyoto, Rashad Evans e Vitor Belfort. Então, não pegou nenhum Zé Mané, não perdeu pra nenhum cara iniciante ou pra nenhum cara de nível questionável. Só pra cobra criada e pra cara de nome, realmente top 3 das suas categorias, né? E lutas parelhas, né? Que foi com o Rashad, foi uma luta parelha. Ele teve uma hora que parecia que ele ia conseguir nocautear. Aí com o Lyoto também foi uma luta muito apertada também, né? E então, pro Dan Henderson é uma luta muito determinante para ele, porque vai ser a última luta que ele vai poder fazer a TRT, né? Porque como ele já tinha pedido a isenção antes disso acontecer, né? Já tinha recebido a permissão para fazer, ele acabou sendo liberado para fazer pela última vez, né? Mas ele também não é nenhum garoto, né? É importante se destacar isso, que vai ser dele sem a TRT, né? E eu acho que dessa vez o Shogun vai lutar com um pouquinho mais de inteligência, porque eu acho que o Shogun cometeu um erro muito grave na primeira luta deles, que foi tentar partir para a trocação mais franca com o Dan Henderson. Isso é um perigo, porque o Dan Henderson tem um queixo de titânio e bate forte como ninguém, né? E o Shogun sentiu isso. O Shogun, que é um cara também que aguenta muita porrada, ele também teve um momento lá que quase foi nocauteado. Então, eu acho que o Shogun dessa vez vai conseguir lutar com mais inteligência, vai trabalhar um pouco mais isso, e eu acho que ele consegue vencer o Dan Henderson sim, né? Eu acho que pro Shogun uma derrota pro Dan Henderson nessa altura do campeonato seria devastadora para a carreira dele. E eu acho que ele sabe disso, né? E o Shogun, quando luta com as costas para a parede, ele tende a render muito bem, né? Como a gente viu alguns exemplos disso no passado. Então, eu acho que o Shogun vai levar melhor sim. Eu acho que ele ganha com certa contundência, assim, vai passar uma mensagem importante pro resto da categoria. Então o pessoal fica atento aí, porque esse evento começa domingo um pouco mais cedo, hein? Não é com início aí já na noite, ainda começa nas primeiras horas da tarde, ou na metade da tarde, na verdade. Então fica aí atento para acompanhar esse UFC Fight Night 39, que acontece na cidade de Natal, segundo evento aí do calendário do UFC no Brasil em 2014. A gente encerra assim então essa edição do podcast Super Lutas, agradecendo a você que nos acompanhou, é claro, e passando um recado importante. Estava hoje conversando aqui com o Eduardo Oliveira, nosso editor-chefe, hoje não pôde estar presente por problemas técnicos nessa edição, mas ele já me passou o seguinte, é que nossas edições do podcast vão continuar no YouTube por mais um tempo, que é um canal bacana, o pessoal abraçou realmente essa ideia da transmissão por streaming no YouTube, mas a partir das próximas edições, a gente ainda não definiu perfeitamente, mas vamos também no SoundCloud, que aí fica mais fácil tanto para fazer download quanto para ouvir direto no streaming, e o canal do Super Lutas no YouTube vai permanecer com mais conteúdo em vídeo, realmente aquele audiovisual para o pessoal acompanhar. Então você que já tem o aplicativo do SoundCloud ou que já está acostumado a usar essa ferramenta, pode ouvir, pode baixar para ouvir no carro, no iPod, no celular, enfim, onde você quiser, também pelo SoundCloud. Então nas próximas edições, já nessa, né, já vai estar disponível, mas a partir das próximas já fique ligado, porque o podcast Super Lutas também no SoundCloud. Beleza, recado passado, agradecendo o Bruno Ferreira. Brunão, muito obrigado pela companhia, até a próxima, e fica de olho aí nesse UFC em Natal, que na próxima semana a gente vai destrinchar esse evento, hein, cara? Lucas, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que acompanha essa edição do podcast. Pois é, o mundo do MMA não para nunca, né? Fim de semana com evento, notícia durante a semana, então
Vamos pra próxima. Semana que vem tem mais. Até lá, um abraço, claro, novamente mais que especial para o nosso ouvinte do podcast Super Lutas, que nos brinda aí com essa boa audiência, gosta do programa e, é claro, te convida para a próxima edição do podcast Super Lutas, que vem na próxima semana. Então, continue conosco, acesse o superlutas.com.br, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter e onde quer mais você conseguir encontrar o Super Lutas. Não perca nada do mundo do MMA. Podcast Super Lutas volta na próxima semana. Um abraço e até lá.